Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que você vai ouvir agora é inacreditável. O vento rasgava as muralhas de Nurzahan quando a noite caiu pesada sobre o palácio. A chuva batia como dedos impacientes nas janelas, e por trás das cortinas de veludo, o sultão Farou Ibn Nazir caminhava sozinho, prisioneiro de um silêncio que fazia eco no peito. As chamas da lareira dançavam, mas não aqueciam o vazio antigo. Havia ouro por toda parte, tapeçarias raras, perfumes caros, músicos à espera, ainda assim, dentro dele só havia um deserto de tédio e uma fome sem nome. Parou diante do espelho incrustado de turquesas e viu um homem cansado, coroado, temido. Quantas batalhas vencidas, quantas cidades curvadas, e por que nenhum triunfo lhe devolvia o gosto da vida? Eu comando exércitos, pensou, mas não domino meu próprio coração. A tempestade parecia alinhar-se ao seu caos. Atravessou o salão de mármore, passos secos, olhos sombrios, quando ouviu o render discreto de uma dobradiça. A porta cedeu um palmo, e uma sombra delicada desenhou-se no limiar. Vestia tecido simples, pálido, contraste doloroso com o ouro circundante. Trouxeram-na em silêncio, como se fosse um segredo perigoso. Quando ergueu o rosto, a luz do fogo acendeu duas pupilas imensas, assombradas e dignas. Era bela sem ostentação, havia nela algo de nascente que resiste ao deserto. Teu nome? A voz dele saiu baixa, áspera, surpreendentemente vulnerável. Raya al-Adi, sussurrou ela, e o nome ficou no ar como oração teimosa. A chuva apertou. O palácio prendeu a respiração. O sultão deu 2 passos e parou, como se uma fronteira invisível o detivesse. Ele era rei de 1000 decisões, mas, diante daquela presença, cada gesto parecia pesado de destino. Por que trouxeram você? Perguntou Farou, e havia na pergunta mais dor do que autoridade. Disseram que sou um presente, respondeu, firme no frágil. Um remédio para a sua tristeza. A palavra cortou como lâmina. Presente. Remédio. Como se uma vida pudesse ser moeda. O peito de Farou ardeu. Ele viu, na imagem daquela jovem, o retrato do império, brilho por fora, feridas por dentro. E a sua vontade, Raya? O que você deseja? Ela engoliu devagar, e os olhos, marejados sem fraqueza, pousaram nos dele como quem atravessa um abismo e pede ponte. Eu só queria ser livre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A frase simples caiu no coração de Farou como raio. Livre. Palavra proibida dentro de tantos muros. Palavra esquecida sob coroas e protocolos. A tempestade soprou pelas fendas, levando embora um pouco do orgulho rígido. Ninguém fará de você minha posse, murmurou, e a própria voz o assustou de tão sincera. Enquanto estiver sob este teto, nada acontecerá contra sua vontade. Raya deixou escapar o ar, sem perceber que o segurava. Um calor tímido, diferente do da lareira, acendeu-se no peito de ambos. Não era luxúria, era reconhecimento. 2 solitários, 2 feridas, um mesmo verbo, sobreviver. Servas surgiram, olhos baixos, trazendo bandejas e um manto espesso. Farou pegou o manto com as próprias mãos e, numa delicadeza rara, colocou-o nos ombros de Raya. O sultão temido, capaz de decretos devastadores, cobria uma desconhecida como quem protege um segredo sagrado. Vão dizer que enlouqueci, disse ele, meio sorriso cansado. Talvez a sanidade tenha sido meu cárcere. A tempestade se acalmava, mas, por dentro, tudo nela era mar revoltado. Havia medo, sim, e havia também esperança, essa chama teimosa que recusa o apagamento. Fui amada, um dia, disse Farou, olhando o fogo. Roubaram isso de mim. Desde então,
transformei desejo em espada e prazer em punição. Descobri reinos, perdi a mim. Raya ouviu sem julgar. Não de serva, não de cortesã, mas de alma. Um trovão distante marcou a mudança de ato invisível. O mundo deles seria posto à prova. Apenas aproximou. Havia nos dedos suspensos uma coragem que pedia passagem. Farol conteve a respiração, vencido por um respeito que não conhecia. Mas saiba, se eu ficar, não ficarei como sombra. Ficarei como voz. A chuva afrouxou, e, por um instante, até as tapeçarias pareceram respirar. Então, no batente, uma carta deslizou sob a porta, com a pressa dos recados proibidos. Farol a pegou, abriu, leu em silêncio. Entregou o papel a Raya. Uma frase apenas, escrita com tinta apressada: aqui, a liberdade custa sangue. O capítulo seguia adiante, costurando a próxima madrugada no fio invisível da escolha. Farol fechou a mão em volta do papel, sentindo o peso de cada letra. O aviso tinha cheiro de corredor escuro, de punhais escondidos sob túnicas impecáveis. Ele ergueu o olhar para Raya e encontrou, por trás do susto, uma centelha que não podia comprar: coragem. Não a coragem silenciosa de quem decide continuar de pé quando o mundo manda ajoelhar. Ouça-me, disse, e a voz saiu firme, sem arrogância. Enquanto durar a noite, você estará sob minha proteção. Amanhã falarei ao conselho. Não tolerarei que transformem uma vida em remédio para meus fantasmas. Raya respirou fundo. A sala parecia mudar de tamanho. A tempestade lá fora perderá a fúria, mas o palácio, por dentro, começava a eletrizar-se com um rumor invisível. Se disser isso diante deles, farão de mim um alvo, murmurou ela. Farão de você um homem fraco. De fraco eu só tenho cansaço, respondeu Farol, com um meio riso que não chegava aos olhos. Mas há coisas que um homem não negocia. Dignidade é uma delas. Ele se aproximou bastante para que ela sentisse o calor que vinha dele, e, ainda assim, manteve a distância exata da promessa. A chama puxou um brilho dourado do manto nos ombros de Raya, e nesse brilho havia um presságio, algo perigoso, algo inesquecível. Ao amanhecer, vou declarar um limite, disse. Nenhum corpo será moeda. Nenhum desejo será decreto. O palácio aprenderá outra língua. Raya assentiu devagar. O coração dela batia rápido, não só de medo. E, no pequeno intervalo entre um trovão distante e o estalo da lenha, a história deles começou a respirar por conta própria, convidando a madrugada seguinte a testemunhar o primeiro pacto. E o palácio inteiro sentiu o mundo virar. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando o primeiro chamado ecoou pelos corredores de Nur-Zahran. O som dos tambores de alvorada vibrava nas paredes como um presságio. No salão principal, tochas ainda ardiam, lançando sombras compridas que se moviam como serpentes. Farol estava ali, de pé, diante de uma mesa de ébano coberta por mapas e pergaminhos, mas sua mente não estava nas fronteiras do império, estava no quarto silencioso onde Raya dormia sob o peso de um manto que não era prisão, mas promessa. A porta rangeu e, como sempre, Arca entrou sem anunciar. O vizir tinha olhos como poços fundos e um sorriso treinado para esconder lâminas. Majestade, disse, com a reverência exata para parecer leal. Ouvi dizer que a oferenda chegou. Farol ergueu o olhar, firme. Não é oferenda. É hóspede. O sorriso de Arkan se ampliou, mas os olhos permaneceram frios. Hóspede. No harém? Os anciãos dirão que o Senhor está abrindo mão da tradição. Tradições que sangram inocentes são correntes, não raízes, respondeu Farol, cortante. Arca inclinou a cabeça, como quem ouve mas não concorda. Sabe que isso enfraquece seu trono.
O que enfraquece meu trono é governar como carcereiro, disse Farol, virando-se para ele. Vá e reúna o conselho. Tenho algo a declarar. O vizir saiu, mas não antes de deixar um olhar de aviso: a guerra não viria só de fora. Enquanto isso, Raya acordava. A luz filtrava-se pela cortina, dourando o quarto. Por um momento, ela não lembrava onde estava, até sentir o peso suave do manto nos ombros. Sentou-se devagar, observando os detalhes do lugar, a tapeçaria bordada com histórias antigas, as jarras de prata, o som distante da água correndo por canais secretos. Era belo, mas não deixava de ser uma gaiola. Uma serva entrou, trazendo água para lavar o rosto e pão fresco. Os olhos da moça evitavam encontrar os de Raya, mas, ao colocar a bandeja sobre a mesa, sussurrou: o que disseram na carta, é verdade. Raya a fitou, mas antes que pudesse perguntar mais, a serva se foi, deixando no ar o rastro de medo que parecia colar as paredes. Horas depois, guardas abriram as portas do grande salão. As colunas de mármore se erguiam como gigantes silenciosos, e no centro, sobre um trono de ouro e madeira escura, Farol aguardava. Raya foi conduzida para um canto discreto, mas de onde podia ver tudo. Os membros do conselho entraram, um a um, homens velhos, com barbas longas e anéis pesados, carregando séculos de privilégios. Arkan tomou a palavra primeiro: Majestade, recebemos relatos de inquietação no harém. Uma nova presença pode trazer instabilidade. Farol se ergueu, e o silêncio caiu. Instabilidade é manter costumes que roubam a dignidade de quem nada deve ao trono. Um murmúrio atravessou a sala, como vento entre lâminas. A partir de hoje, continuou, ninguém será trazido a este palácio contra a própria vontade. Nenhum corpo será moeda. Nenhum desejo será ordem. O impacto foi imediato. Alguns conselheiros ergueram-se, indignados. Isso é afronta às leis dos nossos antepassados. Bradou um deles. Não, respondeu Farol, firme. É reparo às injustiças que nossos antepassados não tiveram coragem de corrigir. Raya sentia o coração bater no peito como tambor de guerra. Não sabia se aplaudia ou temia o que viria. Nos rostos dos conselheiros, via-se uma mistura de choque e cálculo. Arkan avançou um passo. Majestade, palavras assim podem incendiar o povo. As casas nobres não aceitarão. Que ardam as correntes, então, que interrompeu Farol. Não temo incêndios que purificam. O conselho terminou em tensão. Homens saíram sem se despedir, outros cochichavam nos cantos. Farol permaneceu imóvel até a última sombra deixar o salão. Só então virou-se para Raya, que ainda o observava. Acha que fiz errado? Perguntou ele, aproximando-se. Acho que fez certo demais para este lugar, respondeu ela, e havia na voz tanto admiração quanto temor. Ele sorriu de leve, mas o sorriso não apagava a gravidade. Então precisamos nos preparar. Nos dias seguintes, o palácio mudou. Guardas foram substituídos, servas ganharam o direito de recusar tarefas, e portas antes trancadas se abriram. O cheiro de medo começava a se dissipar, mas o de conspiração crescia nos corredores. Raya percebia olhares longos demais, passos que a seguiam à distância, silêncios que carregavam segredos. Numa noite, ao atravessar o jardim interno, ela ouviu vozes atrás da fonte. Aproximou-se em silêncio e reconheceu a de Arkan. Ele está enfraquecendo. Se continuar assim, o povo vai achar que pode decidir tudo. Precisamos de um evento, algo que o faça parecer incapaz. Outro homem respondeu, e a mulher? É a chave. Tirando-a de cena, tiramos a nova voz dele. Raya recuou antes que percebessem sua presença. O coração disparava,
não de medo apenas, mas de uma estranha determinação. Não seria uma vítima silenciosa. No dia seguinte, procurou Faraó no terraço, onde ele observava a cidade acordar. Eles vão me usar para te destruir, disse, sem rodeios. Eu ouvi. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Eu sei. Então me mande embora, pediu ela. Pelo menos assim eles não terão munição. Faraó a olhou como quem pesa o impossível. Não posso. Não depois de tudo que disse ontem. Se te mando embora, declaro ao mundo que só protejo quando é fácil. E se eu ficar, você me coloca na linha de fogo. Talvez, respondeu, e a voz carregava algo entre dor e orgulho. Mas prefiro lutar ao seu lado do que vencer sozinho. O silêncio entre eles era denso, mas não frio. Havia nele a compreensão de que duas vidas estavam se entrelaçando, não por romance apenas, mas por uma causa que nenhum dos dois ousara sonhar antes. Naquela noite, Raya acordou com o som de passos leves. Levantou-se e seguiu o ruído até a varanda. Lá embaixo, sob a luz pálida da lua, um mensageiro entregava um embrulho a um guarda. O homem olhou para os lados e, certo de estar sozinho, escondeu o pacote sob a capa. Na manhã seguinte, o mesmo guarda foi encontrado morto, o embrulho desaparecido. Rumores se espalharam: veneno, traição, espionagem. O clima no palácio tornou-se febril. Faraó convocou Raya ao salão privado. Isso não é apenas sobre nós, disse ele. Há forças de fora interessadas em ver Nur-Zahran voltar às correntes. Então não é só o conselho. Não, confirmou ele. E é por isso que não posso permitir que tenha medo. Raya respirou fundo. Medo eu tenho, Faraó. O que não tenho é a intenção de deixar que ele me cale. Ele se aproximou, e, pela primeira vez, sua mão tocou a dela, não como posse, mas como aliança. Então estamos juntos. Do lado de fora, trovões distantes anunciavam que a tempestade ainda não havia partido de vez. Dentro do palácio, correntes invisíveis começavam a se romper, uma a uma, mas cada elo quebrado ecoava como um tambor de guerra. E na escuridão de um corredor esquecido, Arkan afiava mais do que suas palavras. O calor do dia caía pesado sobre Nur-Zahran, mas dentro dos muros do palácio a temperatura era outra, gélida, como a lâmina de um punhal à espreita. Raya caminhava pelo corredor do jardim interno, onde fontes murmuravam canções antigas, e as flores exalavam um perfume quase sufocante. Cada passo seu atraía olhares furtivos de servas e guardas, alguns curiosos, outros calculistas. Sabia que não era vista apenas como uma mulher, era símbolo de uma ruptura que poucos estavam dispostos a aceitar. No coração do palácio, o vizir Arkan reunia-se com Nafisa, a esposa mais antiga do sultão. O aposento era escuro, iluminado apenas por lamparinas cujas chamas projetavam sombras dançantes nas paredes. Nafisa, vestida com seda cor de vinho, tinha nos olhos um brilho afiado como vidro. Ela é jovem, bonita, e já fala como se tivesse lugar no trono, disse Nafisa, cruzando os braços. Faraó a ouve mais do que a qualquer de nós. Arkan inclinou-se para a frente. Não se trata só de ciúme, minha senhora. Trata-se de poder. Essa mulher, essa Raya, está mudando as regras do jogo. E quando o rei muda as regras, o tabuleiro inteiro se revolta. Nafisa deixou escapar um riso curto, sem humor, então faça o que faz de melhor. Corte o mal pela raiz. Não é tão simples, respondeu o vizir. Faraó está atento. Se agirmos de forma direta, ele vai nos esmagar. Precisamos de algo que o faça duvidar dela. Algo que o machuque, por dentro. Enquanto isso, Raya sentia o peso de ser observada em todos os lugares.
Ao passar pela biblioteca real, encontrou Layla, uma serva idosa que, diferentemente das outras, não desviou o olhar. Layla se aproximou, apoiando-se numa bengala. Minha filha, disse ela, num tom baixo, quase secreto. Aqui, a bondade é vista como fraqueza, e a fraqueza é punida. Raya a fitou, sem entender. Está me avisando para que eu fuja? Estou avisando para que você aprenda a dançar no fio da lâmina, respondeu Layla, antes de se afastar, desaparecendo por entre as estantes de livros antigos. Naquela noite, Farol convocou Raya para o terraço mais alto do palácio. A cidade se estendia sob eles como um mar de luzes trêmulas. O vento trazia o cheiro das especiarias e do mercado noturno, misturado ao som distante de risos e canções. Eles não param de falar de você, disse Farol, olhando para o horizonte. No conselho, no harém, até nos corredores da cozinha. E o que dizem? Perguntou Raya. Ele virou-se para ela, e havia no olhar dele algo entre orgulho e preocupação. Dizem que enfeitiçou o sultão. Que está me afastando da tradição. Que vai ser a ruína de Nurzahan. Raya riu, mas não de alegria. Se dar voz a quem nunca teve a ruína, então que venha o fim. Farol se aproximou, e por um instante, a tensão entre eles deixou o ar mais denso. Não era apenas atração física, era a eletricidade de duas vontades que se reconheciam iguais, ainda que o mundo tentasse separá-las. Há algo que precisa saber, disse ele, quebrando o momento. Arkan não vai parar. E agora, não está sozinho. Nafisa se aliou a ele. Raya franziu o senho. E o que ela ganha com isso? O que sempre se ganha no palácio, respondeu Farol. Sobrevivência e controle. Enquanto falavam, no outro extremo do palácio, Arkan reunia-se com 3 homens de confiança. Sobre a mesa, um mapa detalhado do harém e dos aposentos reais. O plano é simples, explicou o vizir, apontando para um dos corredores. Um presente será entregue a Raya. Dentro, provas forjadas de que ela se comunica com emissários do reino vizinho, Sarim. E depois? Perguntou um dos homens. Depois, a deixamos sozinha com Farol. Quando ele encontrar as provas, não haverá espaço para dúvidas. A raiva fará o resto. Os homens assentiram, e o pacto silencioso se firmou na penumbra. Dias se passaram. Raya continuava sendo alvo de olhares e cochichos, mas também começava a conquistar pequenas lealdades. Algumas servas, antes temerosas, agora a ajudavam sem que fosse preciso pedir. Havia algo em sua postura que inspirava, a firmeza de quem não pedia licença para existir. Certa manhã, enquanto passeava pelo jardim, encontrou sobre um banco de pedra uma caixa de madeira entalhada, pequena e delicada. Ao abri-la, encontrou um lenço bordado com símbolos que não conhecia, acompanhado de uma carta selada. O papel era grosso, perfumado, e trazia um brasão estranho. Antes que pudesse lê-la, Farol apareceu. Os olhos dele pousaram na caixa, e seu rosto endureceu. Onde conseguiu isso? Perguntou, a voz cortando o ar. Eu encontrei aqui, no jardim, respondeu Raya, confusa. Ele tomou a carta das mãos dela e, ao quebrar o selo, viu as palavras que confirmavam o pior, uma suposta mensagem para um líder rebelde de Sarim, pedindo apoio para derrubar o sultão. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Raya sentiu o chão desaparecer sob os pés. Você jura que não escreveu isso? Perguntou Farol, e embora houvesse dor em sua voz, também havia um resquício de dúvida. Eu juro, respondeu ela, firme. Nunca vi esse brasão. Farol fechou os olhos por um instante. Se isso for mentira, alguém quer mais do que te tirar de perto de mim.
quer me destruir por dentro. Ela deu um passo à frente. Então vamos descobrir quem é, juntos. Mas antes que ele pudesse responder, um mensageiro entrou às pressas, trazendo notícias urgentes. A cidade fronteiriça de Sarim estava em rebelião, proclamando que o trono de Nur-Zahran havia perdido sua força. Os olhos de Faraó encontraram os de Raya, e naquele instante, ambos entenderam que o jogo havia mudado. Não era mais apenas sobre intrigas do palácio. Era sobre guerra, e sobre o fio invisível que agora ligava suas vidas ao destino de todo o reino. No fundo do palácio, Arkan observava à distância, escondido na sombra de uma coluna. Um sorriso lento se formou em seu rosto. A primeira peça tinha sido movida. O salão do conselho estava carregado de incenso e tensão. As colunas de mármore erguiam-se como testemunhas silenciosas de séculos de intrigas e julgamentos, mas nunca tinham ouvido um murmúrio tão ácido. Faraó entrou com passos firmes, seu manto esvoaçando atrás dele como um estandarte de guerra. Raya o seguia a alguns passos, não por submissão, mas porque aquele era o campo de batalha dele, e ela sabia que, naquele momento, o melhor lugar para sua força era no silêncio observador. Os anciãos estavam sentados em meia-lua, seus rostos gravados por rugas que eram mapas de poder. Arkan, no centro, tinha nos lábios um sorriso educado e nos olhos o brilho predatório de quem acredita ter encurralado a presa. Sobre a mesa diante deles repousava a caixa de madeira entalhada e a carta com o brasão de Sarim. Majestade, começou Arkan, inclinando-se ligeiramente, com a voz melosa de quem finge pesar, encontramos provas inquietantes. Não queríamos acreditar, mas é nosso dever zelar pelo trono. Faraó não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa, pegou a carta e a levantou, para que todos a vissem. Aqui está a acusação. Uma carta supostamente escrita por Raya al-Adi, pedindo apoio ao reino de Sarim para derrubar meu governo. Um murmúrio percorreu o conselho como vento frio. É falsa, disse Raya, rompendo o silêncio, sua voz clara cortando o ar como lâmina. Nunca vi esse brasão, nunca escrevi essas palavras. Um dos anciãos, com a barba tão branca quanto a neve nas montanhas de Nur-Zahran, inclinou-se para a frente. Mas foi encontrada entre seus pertences. Foi colocada lá, rebateu ela, firme, mantendo o olhar fixo no homem. Não subestimem a capacidade do medo de inventar histórias. Arkan suspirou, teatral. Majestade, peço que considere, mesmo que a carta seja forjada, a presença desta mulher aqui já agita os corredores. Seu decreto de ontem, já há guardas que questionam ordens, servos que se negam a cumprir tarefas. O Senhor abriu uma brecha perigosa. Faraó pousou as mãos sobre a mesa e inclinou-se para a frente. Então é isso que temem? Que homens e mulheres comecem a acreditar que têm escolha. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Alguns desviaram o olhar, outros cerraram os punhos. A força de um trono, continuou ele, não está em manter todos de joelhos. Está em governar para que ninguém precise se ajoelhar à força. Arkan sorriu de lado. Discursos inspiradores, majestade, mas o povo também teme a fraqueza. E um rei que protege uma forasteira contra seu próprio conselho arrisca ser visto como fraco. Prefiro ser visto como fraco pelos cegos do que como tirano pelos que enxergam, retrucou Faraó, a voz grave ressoando pelas paredes. Raya observava, e por mais que quisesse avançar e enfrentar cada olhar acusador, sabia que aquele era o momento dele. A cada palavra, Faraó não só se defendia, ele redesenhava o significado da coroa. Um ancião, conhecido por nunca levantar a voz, finalmente falou: se insistir nessa proteção, majestade, saiba que alguns de nós não seguirão mais suas ordens. Então não as sigam, respondeu Faraó, erguendo-se. Quem preferir correntes à dignidade é livre para deixar este palácio.
A declaração caiu como pedra em lago. Os rostos no conselho variavam entre choque e indignação. Arkan permaneceu imóvel, mas seus olhos queimavam. O encontro terminou com uma tensão que não se dissipou. Ao sair, Farol caminhou ao lado de Raya, sem trocar uma palavra até chegarem ao pátio interno. O som de água correndo pelas fontes tentava acalmar o ar, mas não conseguia. Você acabou de fazer inimigos irreconciliáveis, disse ela. Já os tinha antes, respondeu ele, olhando para o céu. A diferença é que agora eles não precisam mais fingir. Raya se aproximou. Eles vão tentar de novo. Não vão parar até conseguirem me afastar, ou pior. Farol virou-se para ela, e havia um calor sombrio em seu olhar. Então teremos que estar prontos. Raya, ele hesitou, como se procurasse as palavras certas, não me peça para te mandar embora. Não depois de hoje. Ela sentiu, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Não era apenas por ela que ele havia se levantado no conselho, era pelo futuro de Nurzahan. Nos dias seguintes, Farol começou uma limpeza silenciosa no palácio. Guardas leais a Arkan foram enviados para postos distantes, servos suspeitos de espionagem desapareceram discretamente, e novas rotinas foram estabelecidas. Portas antes vigiadas por homens armados agora eram guardadas por mulheres treinadas, escolhidas por Raya, com autorização direta do sultão. Isso não passou despercebido. Rumores se espalhavam nas ruas de Nurzahan, o sultão havia se apaixonado por uma estrangeira, estava mudando as leis para agradá-la, enfraquecendo o trono. Nas tavernas, alguns brindavam a mudança, outros, sussurravam sobre golpes e conspirações. No palácio, Nafisa observava as mudanças com expressão indecifrável. Uma noite, encontrou-se com Arkan nos jardins. Está perdendo o controle, vizir, disse ela. Cada dia que passa, Raya ganha mais espaço. Ou mais corda para se enforcar, respondeu ele, confiante. Quanto mais próxima ela estiver do trono, mais alto será o tombo. Enquanto isso, Raya caminhava pelos corredores renovados, sentindo olhares diferentes, alguns de respeito, outros de puro ódio. Ela sabia que a linha entre ser símbolo de esperança e alvo era tênue demais. Uma manhã, ao atravessar o pátio para encontrar Farol, uma pedra passou raspando por seu ombro. Ela se virou a tempo de ver uma jovem serva desaparecer por uma porta lateral. Ao alcançá-la, descobriu que a garota tremia. Eles disseram que, se eu não fizesse, matariam meu irmão, chorou a jovem, com os olhos arregalados. Raya a abraçou, apesar do instinto de autoproteção. Ninguém vai tocar no seu irmão. Vou falar com Farol. E assim fez. Horas depois, o sultão convocou a família da serva e garantiu-lhes proteção. Mas sabia que aquilo era um recado, seus inimigos estavam dispostos a usar qualquer um como arma. Naquela noite, Farol e Raya encontrarão-se no terraço. A lua iluminava o rosto dele, revelando um cansaço que nem o ouro nem o poder podiam curar. Às vezes me pergunto, disse ele, olhando para o horizonte, se não estou pedindo demais ao povo. Se não é cedo demais para quebrar correntes tão antigas. O tempo certo nunca chega sozinho, respondeu Raya. Ou você o cria, ou ele nunca virá. Ele a olhou por um momento que pareceu se estender além do real. No fundo dos olhos dele, ela viu algo que nunca havia visto antes, não era apenas desejo ou admiração, mas confiança absoluta. O vento soprou forte, e, por um instante, o mundo pareceu suspenso. Eles estavam no limiar de algo que nem o trono, nem as muralhas, nem as sombras de Nurzahan poderiam impedir. Mas, em algum lugar nas profundezas do palácio, mãos invisíveis já preparavam o próximo golpe. E este não miraria apenas Raya, miraria o próprio coração do rei.
O amanhecer trouxe um silêncio estranho a Nur-Zahran. Não era o silêncio pacífico das manhãs de verão, mas um vazio tenso, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. No palácio, os passos ecoavam mais do que deveriam, e as vozes eram contidas, cuidadosas, medindo cada palavra. Farol já estava desperto, sentado à mesa de mapas no seu salão privado. Sobre o mármore, rolos de pergaminho marcados com nomes e selos, a lista dos que seriam removidos do palácio naquele dia. Ele passou o dedo sobre alguns nomes, hesitando por um instante. Eram homens que haviam servido ao seu pai, guardas que um dia juraram lealdade, mas que agora sussurravam nas sombras. A fidelidade ao trono havia sido trocada por alianças com Arca. Raya entrou sem anúncio, trazendo consigo o perfume discreto das flores do jardim interno. Vestia-se de forma simples, mas a postura e o olhar denunciavam que já não era a jovem apreensiva que chegará como presente. Ela se aproximou e olhou para a lista. Vai expulsá-los todos de uma vez? Perguntou. Farol assentiu. Quem permanece precisa estar comigo por escolha, não por medo ou conveniência. Isso vai enfraquecer sua proteção. Vai, respondeu ele, sem desviar o olhar do pergaminho. Mas prefiro poucos leais do que muitos que esperam minha queda. O dia foi consumido por mudanças. Guardas foram substituídos por novos soldados, escolhidos pessoalmente por Farol, muitos vindos de regiões distantes do Império, sem vínculos com as velhas intrigas. As servas ganharam um novo código, podiam recusar tarefas sem punição, algo inédito em Nur-Zahran. As portas antes sempre fechadas do harém agora eram abertas durante o dia, permitindo que luz e ar fresco circulassem, um gesto simbólico, mas que sacudiu tradições enraizadas. Os corredores, porém, carregavam um peso novo. Havia mais silêncio do que conversa, e os olhares se tornaram afiados, calculistas. Os que ficaram sabiam que tinham sido observados, e que qualquer passo em falso poderia custar caro. No meio da tarde, Farol e Raya se encontraram no pátio das figueiras, um espaço protegido, onde a sombra das árvores criava um refúgio do calor impiedoso. Ele trazia nas mãos um rolo de pergaminho fechado com o selo real. O que é isso? Perguntou ela. Um decreto, respondeu ele. Não apenas para o palácio, mas para todo o reino. Ele quebrou o selo e leu: a partir desta data, nenhuma pessoa dentro das fronteiras de Nur-Zahran será forçada a servir em casa, leito ou campo sem consentimento. Nenhum tributo humano será exigido, seja em paz ou guerra. A liberdade será a medida de toda a autoridade. Raya sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sabe o que isso significa? Significa que amanhã haverá aqueles que me chamarão de traidor das tradições. Ele sorriu, sem alegria. E outros que, pela primeira vez, me chamarão de justo. Ela não conteve um sorriso genuíno. Então que seja. Enquanto o decreto era preparado para ser anunciado, Arkan se movia nas sombras, visitando aposentos e corredores pouco vigiados. Em cada encontro, deixava uma semente de veneno, palavras cuidadosamente escolhidas para instigar medo e ressentimento. O sultão está enfraquecendo nossas defesas, dizia a alguns guardas. Está se deixando levar por uma mulher estrangeira. E quando os inimigos vierem, serão vocês e suas famílias que pagarão o preço. O veneno espalhava-se devagar, silencioso. À noite, Farol subiu até o alto do minarete, de onde se via a cidade inteira, iluminada por lamparinas e pela lua. Raya o acompanhou. Lá em cima, o vento era mais frio, carregando o som distante de cães, mercados e, ao longe, o cântico das sentinelas. Quando era criança, disse ele, olhando para o horizonte, achava que o trono era um lugar de poder absoluto. Depois descobri que é mais como uma prisão dourada. Passamos a vida olhando para fora,
mas as grades são invisíveis e inquebráveis, até que alguém nos lembra de tentar. E quem te lembrou? Perguntou ela, já sabendo a resposta. Ele a olhou, e nos olhos havia um calor contido, quase doloroso. Você. O silêncio entre eles era carregado, intenso. Por um instante, Farol deu um passo em sua direção, como se quisesse romper a distância, mas parou a poucos centímetros, respirando fundo. Raya, começou, mas a palavra ficou suspensa no vento. Ela também sentia o peso daquele momento. A tensão não era apenas desejo reprimido, era a consciência de que qualquer passo mudaria tudo, não apenas para eles, mas para o destino de Nur-Zahran. Foi ela quem rompeu o silêncio. Se quer que eu fique, preciso que prometa uma coisa. Qualquer coisa. Que, aconteça o que acontecer, não voltará atrás no que começou hoje. Prometo, disse ele, sem hesitar. E ali, sob a lua cheia, pela primeira vez, suas mãos se encontraram. Não foi um toque de posse, mas de aliança. Um pacto silencioso que o vento levou pela cidade adormecida. No dia seguinte, o decreto foi anunciado. Como Farol previra, as reações foram mistas. Nas ruas, mulheres choravam e se abraçavam, e em certas casas nobres, homens gritavam, chamando-o de insensato. A tensão cresceu tanto que, ao pôr do sol, chegaram mensageiros trazendo más notícias. Sarin, a cidade fronteiriça já rebelada, agora proclamava que Nur-Zahran havia se tornado fraco e vulnerável. Farol recebeu a notícia no salão privado, com Raya ao seu lado. Isso não é coincidência, disse ela. O mesmo brasão da carta falsa, agora, uma rebelião aberta. Arca está mexendo suas peças, respondeu ele, com amargura. E não está sozinho. Nesse momento, um soldado entrou às pressas. Majestade, um grupo armado foi visto perto do portão norte. Não são de Nur-Zahran. Farol levantou-se imediatamente. Preparem a guarda. Antes de sair, ele se voltou para Raya. Fique aqui. É mais seguro. Não me peça para ficar para trás, disse ela. Se este trono também é meu agora, enfrento os perigos com você. Ele hesitou apenas um instante, depois assentiu. Então venha. Desceram juntos para o pátio, onde o som metálico das espadas sendo desembainhadas ecoava no ar. O portão norte tremia sob o peso de punhos e golpes de madeira. Farol posicionou-se à frente, Raya a poucos passos. Quando o portão se abriu, revelando um pequeno grupo de homens armados, o confronto começou. Não foi uma batalha longa, mas foi intensa. Entre golpes e gritos, Raya viu nos olhos dos invasores algo mais perigoso que a raiva, convicção. Eles realmente acreditavam que estavam libertando Nur-Zahran de um rei enfraquecido. Quando o último inimigo caiu, o pátio estava coberto de poeira, sangue e respiração ofegante. Farol limpou a lâmina e olhou para Raya. Isso foi apenas um aviso. Ela sentiu, o coração ainda acelerado. E nós acabamos de responder que não recuaremos. Na escuridão que se seguiu, Arkan observava de longe, protegido por uma varanda oculta. Seu sorriso era lento, calculado. Quanto mais eles lutam juntos, mais fácil será fazê-los cair juntos. As tochas ardiam em fileiras ao longo dos corredores, projetando sombras inquietas sobre as paredes de pedra. O aroma doce de tâmaras e especiarias misturava-se ao cheiro do óleo queimando nas lamparinas, criando um clima de festa, mas sob o manto dourado do palácio, o perigo se movia como fumaça. Naquela noite, Farol ofereceria um banquete, oficialmente para celebrar a nova guarda e a estabilidade recém-restaurada, mas todos sabiam que seria um teste. Raya estava diante do espelho de bronze polido, enquanto Layla, a serva idosa, ajustava o último broche de sua veste azul profunda.
Hoje não é só um banquete, murmurou Layla. É um baile de serpentes. Lembre-se, nem todos que sorriem para você desejam o seu bem. Eu sei, respondeu Raya, o olhar firme refletindo não só determinação, mas também um cansaço que os últimos dias haviam gravado em seu rosto. No grande salão, o som de tambores e alaúdes enchia o ar. As mesas estavam cobertas de frutas cristalizadas, carnes assadas e jarras de vinho rubro. Nobres de toda Nurzahan estavam presentes, mas também emissários de terras distantes. O brilho das joias e tecidos raros contrastava com os olhares avaliadores que se cruzavam por entre os convivas. Farol entrou primeiro, vestido com um manto negro bordado em ouro, a cor dos líderes guerreiros. Quando Raya surgiu, alguns olhares se suavizaram, outros se enrijeceram. O murmúrio correu pelo salão como o vento sobre a areia. Ela caminhou até ele, e o toque sutil das mãos ao se encontrarem foi o único gesto público que revelava a aliança entre os dois. Está pronta? Perguntou ele em voz baixa. Sempre, respondeu ela, sem desviar o olhar. Arkan estava ali, claro. Perto dele, Nafisa, envolta em seda carmesim, parecia uma chama imóvel, observando tudo. Quando Raya passou, Nafisa sorriu, não um sorriso de calor, mas um aviso velado. O banquete começou com brindes e música. Farol fez um discurso breve, exaltando a força de Nurzahan e a nova era de liberdade. A reação foi mista, alguns aplaudiram de pé, outros bateram palmas apenas por obrigação. Raya percebeu os olhares trocados entre certos convidados, sinais de quem já havia escolhido um lado. Entre uma música e outra, Arkan se aproximou de Raya. A senhora está deslumbrante esta noite, disse ele, curvando-se levemente. Não preciso de sua aprovação, respondeu ela, sem sorrir. Oh, não é aprovação, é apenas constatação. Ele inclinou-se um pouco mais, a voz baixa. Mas saiba que o brilho atrai tanto mariposas, quanto aranhas. Ela manteve a expressão neutra, mas cada palavra dele era como veneno tentando infiltrar-se. Enquanto a música crescia, Farol se afastou para falar com o emissário estrangeiro, e Raya foi conduzida ao centro para a dança tradicional. O salão inteiro se voltou para ela. Cada movimento, cada giro de tecido, era observado como se carregasse significado político. Ela dançou com graça, mas também com a firmeza de quem sabia que estava sob julgamento. Quando voltou à mesa, encontrou sobre seu prato um pequeno pergaminho enrolado, sem selo. Discretamente, abriu-o. As palavras, escritas apressadamente, diziam: não beba o vinho. Há olhos demais. O coração dela acelerou. Disfarçando, empurrou sua taça para o lado. Segundos depois, um criado recolheu-a e saiu rapidamente. Raya acompanhou o movimento com o olhar até vê-lo entregar a taça a Arkan, que a segurou por um instante, antes de passá-la a um homem de aparência comum. Algo errado? Perguntou Farol, retornando à mesa. Talvez, respondeu ela, sem explicar mais. Mas não é hora de alarmar ninguém. O resto da noite prosseguiu com um jogo silencioso de olhares e palavras medidas. A música abafava os cochichos, mas não os impedia. Em meio ao banquete, Nafisa levantou-se e pediu a palavra. Majestade, disse ela, dirigindo-se a Farol, todos aqui celebram o seu governo. Mas alguns de nós também lembram que um trono é feito de raízes profundas, e que raízes não sobrevivem se forem cortadas. O salão mergulhou num silêncio expectante. Farol respondeu com calma: raízes também morrem se não receberem luz. Um murmúrio percorreu a sala, metade em aprovação, metade em desaprovação. Raya sabia que aquela troca não era apenas retórica, era uma batalha aberta, travada diante de todos. Após o discurso de Nafisa, os ânimos se tornaram mais densos.
Conversas privadas surgiam nos cantos, e os músicos tocavam mais alto para encobrir discussões discretas. Raya se manteve alerta, observando cada movimento suspeito. Quando o banquete terminou, os convidados começaram a se dispersar. Farol e Raya caminharam juntos até o pátio iluminado pela lua. Lá, longe dos ouvidos curiosos, ela contou sobre o bilhete e a taça de vinho. Então é pior do que eu pensava, disse Farol, o rosto endurecendo. Eles já não tentam apenas minar nossa imagem. Agora querem nos eliminar fisicamente. Não vão parar, respondeu Raya. Enquanto estivermos mudando Nur-Zahran, eles vão tentar destruir cada passo. Ele se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro. E é por isso que não podemos dar a eles a menor vitória. O vento da noite soprou, trazendo o eco distante das portas do salão se fechando. Lá dentro, Arca e Nafisa ainda conversavam em voz baixa, os rostos à meia luz. Ela escapou, disse Nafisa, irritada. Escapou desta vez, respondeu Arca. Mas o jogo está apenas começando. Raya, sentindo no peito o peso do que havia acontecido, olhou para Farol. Amanhã, cada gesto nosso terá que ser mais calculado. Ele assentiu. Amanhã, Nur-Zahran acordará acreditando que esta foi apenas uma festa. Mas nós sabemos que foi a primeira batalha de um cerco. E enquanto a lua alta testemunhava aquele pacto silencioso, as serpentes do palácio recolhiam-se às sombras, prontas para atacar novamente. O sol ergueu-se em Nur-Zahran como lâmina clara, varrendo o resto da noite. O palácio despertou em estado de alerta, passos contidos, sussurros, portas batendo como pálpebras. Farol passará a madrugada assinando ordens, e Raya percorrera corredores, memorizando rostos e rotas. A cidade aguardava uma resposta, ela viria hoje. O conselho reuniu-se no grande salão. Colunas altas sustentavam um teto que parecia céu acorrentado. Arkan chegou primeiro, sorriso polido, olhos de ferro. Nafisa manteve-se à sombra, imóvel como estátua antiga. Quando Farol entrou, a sala endireitou, quando Raya o seguiu, o murmúrio correu como vento sobre grama seca. Antes das leis, disse o sultão, sem elevar a voz, escutem o que esquecemos, o mundo muda. A justiça também. Arkan pousou uma caixa laqueada sobre a mesa e ergueu 3 cartas seladas. Correspondência para Sarin, com o mesmo brasão achado com a forasteira. Traição assinada. Tragam um mensageiro, disse Farol. 2 guardas empurraram um homem pálido, mãos presas. O sujeito fechou-se como cofre. Arkan sorriu, confiante. Então Nafisa saiu do escuro. Eu direi, falou, firme. Segui passos, recolhi restos de cera, comparei tintas. O selo foi moldado nos fundos do ourives Caden, a tinta, do tinteiro do vizir, as moedas, do seu cofre, Arkan. O vizir riu. Ciúme fabrica milagres. Nafisa ergueu um anel com compartimento sujo de cera rubra. Este anel abre o molde do selo. Eu o tirei da sua mesa. O mensageiro desabou, é verdade. Prometeram salvar minha irmã. O salão explodiu em murmúrios. Farol ergueu a mão, cortando o ruído. Arkan ibn Samal, você fabricou cartas, atiçou Sarin, tentou matar a mulher a quem dei proteção e feriu a coroa. Em nome de Nur-Zahran, está deposto. Guardas. Arkan recuou. Um rei seduzido não governa. O povo o julgará. O povo julgará se prefere correntes a escolhas, respondeu o sultão. Levaram o vizir sob silêncio duro. Nafisa fitou Raya. Não te odiei. Tive medo de desaparecer. O medo ensina crueldade. Hoje desfaço o que ajudei a montar. Raya assentiu.
Perdão possível, esquecimento, não. Farol avançou ao centro com um pergaminho. Este palácio confundiu poder com propriedade. Hoje mudamos a língua. Apresento a carta de escolhas livres. Leu, sem tremor, ninguém em minhas terras será moeda em cama, casa ou campo. Ninguém será tomado sem consentir. Filhas não pertencerão a palácios e filhos não herdarão correntes. Quem usar o trono para ferir, ferirá o próprio trono. Está escrito. Está assinado. Do lado de fora, o rumor virou clamor, dentro, anciãos calaram, alguns com lágrimas teimosas. Raya sentiu o chão, pela primeira vez, não balançar. Farol desceu do estrado, parou diante dela. Você me ensinou a diferença entre possuir e proteger. Fica. Fico, como guardiã, não como troféu, respondeu. O salão suspirou. O arauto anunciou, hoje não há casamento de poder, há pacto de liberdade. A coroa se ajoelha perante a escolha. Soou música limpa, sem alarde. Servas sorriram e soldados afrouxaram a mão nas espadas. Por um instante, o teto pareceu céu livre. Mais tarde, no terraço, Nurzahan cabia inteira nos olhos. A cidade respirava como quem desaperta um laço. Tive medo de que amar me tornasse fraco, disse Farol. Descobri que o que me quebrava era o vazio. O amor que permite dizer sim e dizer não funda reinos, respondeu Raya. Beijaram-se, enfim, sem pressa, sem dívida. Não era prêmio nem desculpa, era assinatura. Mensageiros partiram levando a carta a vilas, oásis, portos. Em Sarim, a notícia da queda do artífice das intrigas apagou brasas. Sem mão oculta, as fronteiras assentaram poeira. No harém, portas ficaram mais tempo abertas, risos reencontraram corpo. Layla avistou Raya no pátio das figueiras. Aprendeu a dançar no fio da lâmina, disse, orgulhosa, e trouxe música para o fio. A lâmina continua afiada, respondeu Raya. Mas já não dança sozinha. Crianças correram entre sombra e luz. Uma parou, é verdade que agora a gente pode dizer não? É verdade, disse Raya, ajoelhando-se. E o não de vocês vale tanto quanto qualquer coroa. Naquela noite, Nurzahan não dormiu, velou o começo. Lamparinas nas janelas fizeram um céu na terra. No alto do minarete, Farol ergueu a carta, a cidade respondeu com um silêncio inteiro, desses que curam. A liberdade custou sangue, disse Raya, lembrando do bilhete antigo. Hoje pagamos com verdade. E com coragem, disse ele. A tua. A nossa, corrigiu. A lua subiu sobre telhados e pátios. O palácio, antes prisão dourada, soou como casa. E o rumor que se tornaria lenda nasceu em frases simples, repetidas de boca em boca, um rei desaprendeu a possuir. Uma mulher ensinou o reino a escolher. Na manhã seguinte, a praça do mercado encheu-se. O arauto leu a carta sobre uma plataforma simples, não houve trombetas, só vozes dizendo assim seja. Mulheres tocaram a testa com folhas de figueira, homens ergueram punhais pelo gume, jurando não voltá-los contra inocentes. Farol desceu sem escolta, atravessou o povo recebendo bênçãos e advertências. Escutou tudo. Raya andou entre as barracas, ouviu nomes, prometeu retorno, a novidade ali era ser vista não como milagre, mas com. À tarde, no tribunal de pedra, Arkham foi julgado a céu aberto. Não houve espetáculo, houve fatos, testemunhas, provas. A sentença foi exílio além das dunas salgadas, sem brasão. Quando o sol caiu, o vizir partiu, e sua sombra ficou menor que a poeira. No crepúsculo, Farol e Raya voltaram ao pátio das figueiras.
Ele retirou o anel pesado e o guardou numa caixa de cedro. Usarei este só quando for necessário. Todos os outros dias, governamos com isto, disse, tocando o peito. Rai ergueu o manto que ganhará na primeira noite e o abriu sobre os dois. Que o poder aprenda a caber num abraço, disse. E coube. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.